Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é domingo, dia 31 de agosto de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento mensal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, vamos iniciando então a análise aqui da performance, né, da nossa carteira e do mercado referente ao mês de agosto, tá, no gráfico mensal. Iniciando aqui com a análise do índice Bovespa, fechou esse mês de agosto com uma alta aí de 6,28%, cotado a 141.422 pontos, ou seja, né, o índice Bovespa fechou num topo histórico. Pela primeira vez, o índice Bovespa fecha um mês acima dos 140 mil pontos, né? Um fato aí histórico aqui no índice Bovespa, né? Está em tendência de alta, já que a média móvel de 9 períodos está virado para cima. Ele havia subido quatro semanas consecutivas, depois teve um pequeno recuo e agora voltou a subir, né, nesse último mês. Esse mês de 2025, aliás, nesse ano de 2025, né, o índice Bovespa, se a gente olhar aqui no histórico, ele teve apenas duas quedas, né, quando ele caiu em fevereiro e agora no mês de julho. Todos os demais meses foram de alta aqui no índice Bovespa, né? Então, de um modo geral, o ano de 2025 tem sido bem positivo aqui para o índice Bovespa e vem subindo aí cerca de 20 mil pontos, né, desde o início do ano. Então, a gente observa, né, realmente que o índice continua sendo de alta, uma média móvel aí de 9 períodos virado para cima. Analisando os ativos da carteira, começando aqui com o Banco do Brasil, fechou o mês em alta, né, de 8,58%, cotado a R$ 21,39. Durante o mês de agosto, o Banco do Brasil chegou a cair até a região próxima ali dos R$ 18,00 redondo, né? Mas depois acabou recuperando aí ao longo do mês. Essa queda foi no primeiro dia de agosto, né? E fechou, inclusive, nas máximas aqui, né? Próximo das máximas, mas ainda não superou a máxima do mês de julho. Mas essa alta aí é importante porque é a primeira alta em 4 meses aqui em Banco do Brasil, né? Lá em maio havia caído 19%, depois mais 5% em junho e 10% em julho. E agora, no mês de agosto, o Banco do Brasil recuperou aí subindo cerca de 8,5%. Mas de um modo mais macro, se a gente olhar aqui a média móvel, né, de 9 períodos, a tendência continua sendo de queda, porque a média móvel de 9 períodos está virado para baixo. Então, precisaríamos ainda de mais 1 ou 2 meses de alta, dependendo do percentual dessas altas, né, para a média móvel de 9 períodos virar para cima, e aí sim a gente poder afirmar que o banco está em recuperação novamente, tá? O que já é observado, né, pelo menos no gráfico diário e no gráfico semanal. E o preço médio aqui em Banco do Brasil está cotado em R$ 25,00, então estou tendo um prejuízo aqui nessa operação ainda, tá? O qual eu espero reverter aí essa situação ao longo dos próximos meses. Seguindo aqui para análise do Banrisul, fechou a semana, aliás, fechou o mês, né? Fechou o mês de agosto aí, uma alta de 4,74%, cotado a R$ 11,49. Com essa alta desse mês de agosto, a média móvel de 9 períodos virou para cima, então indicando aí um viés de alta aqui em Banrisul, tá? Durante o mês ele chegou a romper a máxima do mês de julho, mas acabou perdendo um pouquinho de força.
Mas o importante é que a média móvel de 9 períodos virando para cima pode sinalizar o início de uma retomada de alta aí nos próximos meses, tá? Tendo como principal objetivo aí a região da média móvel de 200 períodos, que está bem próximo aí desse topo anterior aqui na região dos R$ 13, tá? Meu preço médio aqui em Banrisul está em R$ 10,37. Seguindo aqui com o Bradesco, fechou o mês com uma alta de 8,37%, cotado a R$ 16,83. Média móvel de 9 períodos virado para cima, indicando uma tendência de alta aqui em Bradesco. Se a gente olhar aqui no ano, o Bradesco também, né? Desses 8 meses que se passaram, em apenas 2 meses o Bradesco caiu, que foi em fevereiro e em julho, tá? O Bradesco aí vem subindo de forma consistente nesse ano de 2025. Possivelmente vai romper essa região aqui de resistência, né? Indo testar aí a região dos R$ 18 em breve. Meu preço médio aqui em Bradesco está em R$ 11,37. Indo aqui para o banco BMG, fechou o mês uma alta aí de 8,12%, cotado a R$ 3,73. Então, após 3 meses de queda, o banco BMG voltou a subir. Com a alta desse mês, inclusive, a média móvel de 9 períodos virou para cima, indicando aí o início, né, quem sabe, de um viés de alta. Ele vinha aqui numa tendência de queda, né, e agora reverteu aqui com essa virada para cima da média móvel. Vamos ver se mantém essa confirmação agora no mês de setembro, tá? Tendo como alvo esse topo aqui próximo aos R$ 4,00, que foi um topo, né, uma máxima alcançada ali em maio de 2025. Meu preço médio aqui em Banco BMG está em R$ 3,85. E o Banco ABC Brasil fechou o mês com uma alta de 2,08%, cotada a R$ 22,04. O Banco ABC também tem tendência de alta, né? A média móvel de 9 períodos virado para cima. Tem como alvo aí essa máxima do mês de junho, né? A região aí dos 22,65. Acredito que tem potencial de haver esse rompimento aí nos próximos meses. E meu preço médio aqui em Banco ABC está em R$ 21,64. Bom, analisando então aqui a planilha de controle dos ativos, considerando aí o fechamento desse mês de agosto, o patrimônio da carteira ficou em R$ 4.367,86, o que dá uma variação aí de 7,69%, representando aí R$ 311,83. Aqui é importante destacar, né, que diferente do monitoramento diário e semanal que eu faço aqui no canal, na carteira mensal, essa variação aqui ela leva em consideração, né, a variação líquida, ou seja, eu desconto, né, o valor do aporte aqui para ter realmente a rentabilidade da carteira, né? Tirando, né, o valor do aporte realizado no mês. Então, aqui, essa variação aqui já é, digamos, o resultado final da carteira, né? Após aí as variações ocorridas durante o mês analisado. Então, foi um mês aí com uma boa alta, né? Mais de 7%, perdendo apenas para o desempenho aí ocorrido lá em janeiro, né? Quando naquela oportunidade a carteira havia subido mais de 14%. Além disso, foi o primeiro mês de alta na carteira após 3 meses de queda. Tá? Ainda assim, apesar dessa alta, no ano a variação da carteira continua negativa em 2%, né? Que dá em torno de R$ 108.
E desde o início, lá em abril de 2024, a carteira está com uma variação negativa aí de 6,94%, uma variação aí negativa de R$ 325. Tá? Então, no mês de agosto, o Ibovespa fechou aqui em 141.422 pontos. Foi a primeira vez, né, na história, e obviamente desde que começou aqui que eu comecei a fazer esse monitoramento da carteira e do índice, né? Foi a primeira vez que o Ibovespa fecha acima da região dos 140 mil pontos. A alta no mês do Ibovespa foi de 6,28%. No ano, o Ibovespa acumula uma alta de 17,57%. E desde abril de 2024, o índice acumula uma alta de 10,37%. A variação da inflação, aí, o IPCA, né, de agosto, ele costuma ser divulgado aí em torno do dia 10 do mês subsequente. Então, eu vou preencher isso aqui quando os dados forem divulgados pelo IBGE, né? Pegando como referência o mês anterior, aqui a inflação de julho, que foi divulgada ali pelo dia 10 de agosto, a inflação no mês ficou em 0,26%, no ano está em 3,26%, e desde abril de 2024, a inflação está em 6,54%. Então, o Ibovespa está subindo mais do que a inflação, né? E a carteira está realmente, por enquanto, né, uma performance ruim, já que está performando aí quase 7% negativo, ou seja, o alfa da carteira em relação aqui ao Ibovespa, né, está negativo aí em cerca de 17%, né? Em relação aos proventos recebidos, então no mês eu recebi R$ 10,19 de proventos. No ano já acumulamos aí um recebimento de R$ 137,28. E desde o início da carteira, em abril de 2024, total recebido em proventos está em R$ 209,91. Aqui é importante destacar, né, que também eu fiz um aporte aqui de 316,96 nesse mês de agosto. Então, indo para o detalhamento aqui, né, no dia 1º de agosto, eu fiz aqui um aporte através da compra de 16 ações em Banco do Brasil, tá? Lá no dia 1º. O preço médio de compra ficou em R$ 19,81 dessas 16 ações, totalizando aqui um aporte de R$ 316,96. Os proventos recebidos no mês, deixa eu só baixar aqui. Então, nesse mês de agosto eu recebi 4 pagamentos, tá? No dia 1º de agosto eu recebi 42 centavos líquidos na forma de juros sobre capital próprio das minhas 26 ações que eu tenho em Bradesco, que dá em torno de 1,5 centavo por ação. Além disso, no dia 5 de agosto eu recebi 15 centavos líquidos referente à taxa de aluguel das minhas ações que eu tenho no Banco BMG. Tá? Eu tenho 96 ações, né, do Banco BMG que estão alugadas, que dá menos de 1 centavo por ação, mas acaba gerando uma rentabilidade extra da carteira, né? No dia 11 de agosto, eu recebi também do Banco BMG R$ 1,46 referente a um crédito de subscrição do BTC. Aliás, crédito de subscrição BTC significa um crédito referente a um valor ali que o banco está fazendo, né? Ele costuma fazer isso de forma até recorrente aí, ao longo dos últimos meses, né? Ele oferta algumas ações para os acionistas que quiserem efetuar compras aí das ações do banco a um preço determinado, né? Eu acabei não optando por isso. E aí eu recebi um valor aí referente às minhas ações que dá em torno de 1,5 centavo também por ação, tá? E no dia 21 de agosto, o Banco BMG também me pagou R$ 8,16 líquidos
No extrato apareceu como crédito de reembolso de evento, mas na verdade é juros sobre capital próprio, tá? O banco costuma pagar aí a cada 3 meses, mais ou menos. Só que como as minhas ações estão alugadas, né? Eu continuo recebendo os proventos das empresas, né? Só que aí muda de nome aqui. Em vez de ser juros sobre capital próprio, eu recebi como crédito de reembolso de evento, mas nada mais é do que o pagamento de proventos da empresa aí, que deu aí em torno de 8,5 centavos por ação. Se a gente olhar aqui no histórico, inclusive, ó, lá no dia 14 de abril, o banco havia pago, né? Naquela época as minhas ações ainda não estavam alugadas, né? Eu havia recebido justamente do Banco BMG R$ 8,16 sobre as ações, né? Que dá exatamente 8,5 centavos na forma de juros sobre capital próprio. Tá? Então, nesse mês aí de agosto, dos 4 pagamentos que eu recebi, 3 desses pagamentos foram através do banco BMG. Que pagou, então, um valor aí bastante representativo do total recebido. Então, no controle mensal aqui dos meus proventos, nesse mês de agosto, então, eu recebi R$ 10,19 líquidos. Tá? Então, com exceção de janeiro e fevereiro desse ano, de março para cá eu tenho recebido algum provento todos os meses. E no total esse ano, então, já estou em R$ 137,28, o que dá uma média mensal aí de R$ 11,44 recebidos até agora, né? Nesse ano de 2025, que já é quase o dobro da média mensal do ano de 2024. Bom, seguindo aqui na análise da planilha, em relação à projeção das metas, né? Como vocês sabem, eu tenho a projeção de sempre dobrando o meu capital. Atualmente estou aqui no nível 19, né? Ou seja, que eu alcancei em fevereiro de 2025. E agora minha próxima meta é chegar ao dobro da meta anterior, né? Ou seja, chegar em 5.242,88. Então falta cerca aí de R$ 900, né, para eu alcançar essa meta. Seria o nível 20, né? Aqui das dobras do capital. Isso que eu espero atingir até o final desse ano. Em relação aos gráficos também que eu gosto de analisar, né? Então aqui no mês eu acompanho a evolução mensal da patrimônio da carteira, né? Fechei esse mês aí com R$ 4.367,86. Ou seja, pela primeira vez o patrimônio da carteira fechou acima dos R$ 4.000. Após cerca de 4 meses, né? Com o patrimônio dando de lado aqui, conseguiu, né? Romper a região dos R$ 4.000. Tomara que continue subindo aí nos próximos meses, né? Ele vem numa tendência de alta, andou de lado 4 meses e agora voltou a subir. Em relação à evolução dos proventos, né? Nos últimos 3 meses os proventos têm diminuído, mas isso é em função de que, por exemplo, o Banco do Brasil não pagou nada agora em agosto, né? Em função do cancelamento e dos proventos, em função da diminuição do payout para 30%. Tá? Senão provavelmente teria superado o mês de julho, aqui o mês anterior, né? Vamos ver se em setembro como vai se comportar, como é que vai ser o recebimento dos proventos agora nesse mês de setembro. Espero que possa ser superior aí, pelo menos ao que eu recebi no mês de agosto. E aqui a variação consolidada, né? Levando em conta o desempenho da carteira versus o Ibovespa e o IPCA. Então, nesse mês de agosto, a carteira ainda está negativa, né? Em quase 10%. A inflação de julho aqui, né, na região aí dos 6, 7%. E o Ibovespa aqui, no geral, né, está performando aí mais de 10%. Então eu estou com uma diferença considerável aqui em relação ao Ibovespa. Mas essa diferença eu espero reduzir aí ao longo dos próximos meses, né? Se a gente olhar aqui no histórico, desde que eu comecei a carteira,
foram poucos os meses em que eu consegui fechar acima do índice Bovespa e acima da inflação também, né? Houve uma virada aqui no mês de maio. Vou levar algum tempo para conseguir reverter isso, mas eu tenho convicção, né, de que no médio prazo eu vá conseguir novamente, né, estar melhor desempenhando melhor em relação aí a tanto a inflação quanto ao Ibovespa. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.